Minha irmã largou seus filhos na minha casa e foi embora, dizendo que precisava aproveitar sua vida. Anos depois ela apareceu na minha porta como se nada tivesse acontecido, querendo ser mãe de novo. Eu nunca quis ser mãe. Nunca. Sempre fui daquelas que preferia sair quando queria, dormir até tarde no fim de semana, gastar meu dinheiro só comigo. Ter filhos nunca fez parte dos meus planos, e eu falava isso sem vergonha nenhuma. Só que como a vida gosta de brincar com a gente, foi exatamente eu quem acabou ficando com 3 crianças nos braços. Lembro até hoje da noite em que minha irmã apareceu na minha casa com os 3 filhos dela. Eles estavam de pijamas, sonolentos, carregando mochilinhas pequenas como se fossem para um passeio rápido. Ela entrou sem nem pedir licença, sentou no meu sofá e falou sem olhar na minha cara: "Eu não aproveitei a minha vida. Preciso desse tempo para mim." Eu ri achando que era piada, mas ela não riu. Ficou ali séria, como se estivesse falando do tempo que ia levar no salão de beleza, e não de abandonar 3 crianças. Eu fiquei sem acreditar, perguntando 1000 vezes o que ela queria dizer com aquilo. Ela só repetia: "Eu não aguento mais. Não sei ser mãe. Quero viver." E antes que eu pudesse reagir, ela se levantou, deu um beijo rápido na testa de cada filho e disse: "A tia vai cuidar de vocês por um tempo, tá? Mamãe já volta." E saiu. Simples assim. As crianças começaram a chorar na mesma hora. O mais velho, com uns 7 anos na época, tentou segurar a barra dizendo pros irmãos que a mãe só ia dar uma volta. A do meio, de 5 anos, perguntava se ela tinha esquecido de levar ela junto. E o caçula de 3, gritava pela mãe como se o mundo estivesse acabando. E eu ali, no meio do meu apartamento bagunçado, com 3 crianças desesperadas nos braços e sem ideia do que fazer. Naquela noite eu não dormi. Passei horas andando de um lado pro outro, tentando acalmar os pequenos, dando água, colocando desenho na TV, improvisando colchões no chão porque nem cama extra eu tinha. Quando finalmente adormeceram, eu fiquei sentada no sofá olhando para eles e pensando: e agora? O que eu faço? Liguei para minha irmã dezenas de vezes. Ela não atendeu nenhuma. Mandei mensagens, áudios, até implorei. Nada. Era como se tivesse evaporado. Na manhã seguinte liguei para os meus pais. Eles ficaram chocados, claro, mas não tinham condição de assumir 3 crianças. Já eram idosos cansados e mal cuidavam de si mesmos. Meu irmão então foi direto: "Eu não vou pegar essas crianças. Se você não quiser, a gente chama o conselho tutelar." Ou seja, a bomba tinha caído no meu colo e ninguém ia ajudar a segurar. Naquele momento, olhando para os meus sobrinhos acordando assustados, percebi que não tinha escolha. Eu não queria ser mãe, mas ali não se tratava de querer. Era uma questão de humanidade. Eles não tinham culpa do egoísmo da mãe e nem da covardia do resto da família. Suspirei fundo, passei a mão no cabelo bagunçado e disse para mim mesma: "Tá bom, vamos nessa." E foi assim que, sem querer, sem planejar, sem sonhar com isso, eu virei mãe de 3 crianças de uma hora para outra. Os primeiros dias foram um verdadeiro caos. Eu achava que já tinha enfrentado situações difíceis na vida, mas nada se compara a acordar com 3 crianças gritando ao mesmo tempo, cada uma com uma necessidade diferente. O caçula acordava no meio da madrugada chorando porque queria a mãe. A do meio fazia birra porque não gostava da comida que eu fazia. O mais velho tentava ser forte, mas eu pegava ele chorando escondido no banheiro mais de uma vez. Eu, que mal sabia fritar um ovo sem queimar, de repente precisava pensar em café da manhã, lanche para a escola, roupa limpa, lição de casa, e ainda trabalhar para pagar as contas. Na primeira semana eu já tinha certeza de que ia enlouquecer. O caçula derramou suco na minha cama. A do meio riscou a parede da sala inteira com canetinha. E o mais velho, num dia de raiva, gritou comigo: "Você não é minha mãe, você nunca vai ser." Aquilo me destruiu por dentro. Eu sabia que ele estava sofrendo, mas ouvir isso me deixou em pedaços. Chorei escondida no banheiro, me sentindo a pior pessoa do mundo, como se não fosse suficiente. Só que ao mesmo tempo, uma coisa começou a mudar dentro de mim. Por mais difícil que fosse, eu não conseguia simplesmente desistir deles. A cada vez que eu pensava: vou ligar pro conselho tutelar e acabar com isso, eu olhava para as carinhas assustadas deles e sabia que não teria coragem. Me vi aprendendo coisas na Marran. Descobri como fazer lancheira em menos de 10 minutos, como dobrar roupa de criança sem ficar uma bagunça, como transformar miojo em macarrão especial da tia, só para eles comerem sem reclamar.
E comecei a perceber pequenos sinais de que, apesar de tudo, eles estavam criando um vínculo comigo. O caçula me abraçava antes de dormir, como se tivesse medo que eu fosse embora também. A do meio me enchia de perguntas o tempo todo, e quando eu respondia ela abria um sorriso banguela que derretia meu coração. E o mais velho, que parecia o mais revoltado, às vezes sentava do meu lado em silêncio para assistir desenho, e só isso já era um jeito de dizer eu confio em você. Claro que nem tudo eram flores. Eu continuava cansada, estressada, perdida. Minha vida social acabou, minhas noites de sono viraram um luxo, e meu dinheiro parecia evaporar. Mas no meio de toda aquela bagunça, algo dentro de mim dizia, você vai dar conta. A cada dia eu me sentia menos, a tia que teve que assumir a força, e mais, bom, eu não queria admitir, mas cada vez mais eu me sentia mãe. Eu ainda não entendia direito esse sentimento, porque no fundo eu não queria estar naquela posição. Mas quando via os 3 sentados à mesa comendo e rindo, eu pensava, se eu não tivesse pego eles pra mim, onde estariam agora? Talvez eu nunca tivesse sonhado em ser mãe, mas estava me tornando uma do meu jeito, cheia de falhas, mas presente. E dentro de mim começava a nascer uma certeza, não importava o que minha irmã fizesse, eu nunca deixaria que ela voltasse e destruísse de novo a vida daquelas crianças. Os anos foram passando, e de repente, quando me dei conta, eu já não era mais a tia improvisada. Eu era, de fato, a pessoa que eles viam como responsável por tudo, desde coisas pequenas como fazer o jantar até decisões maiores, tipo escolher uma escola nova quando a antiga começou a dar problema. No começo eu achava que nunca ia dar conta, mas com o tempo fui criando uma rotina. Era escola de manhã, almoço correndo, trabalho à tarde, correria para casa de novo, jantar, lição de casa, banho e cama. No meio disso tudo eu ainda precisava dar conta da casa, das minhas coisas e da vida que parecia que tinha sido pausada quando a minha irmã decidiu curtir a vida. Os 3 foram crescendo, cada um com seu jeitinho. O mais velho virou aquele tipo de adolescente que tenta bancar o durão, mas na primeira dificuldade corre pra mim. A do meio, cheia de atitude, sempre com uma resposta pronta, mas no fundo era a mais grudada, a que queria dormir na minha cama quando tinha pesadelo. E o caçula lá, o caçula sempre foi meu xodó, aquele que me chamava de mãe sem nem perceber, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E olha, eu vou ser bem sincera, eu comecei a gostar dessa vida que eu nunca tinha sonhado. Era exaustivo? Muito. Eu cansei de abrir mão de coisas minhas, de deixar de sair, de não poder viajar, de trabalhar dobrado. Mas quando eu via ele sorrindo, trazendo o desenho da escola com meu nome escrito como se eu fosse a mãe, eu esquecia de tudo. O mais estranho é que a minha família inteira, que no início criticava dizendo que eu não ia dar conta, começou a me respeitar. Minhas tias falavam, você é mais mãe que muita gente que tem filho por aí. Eu sorria, mas por dentro ficava com aquele aperto, porque eu sabia que não tinha sido uma escolha minha, mas sim uma responsabilidade que caiu no meu colo. Mesmo assim, eu estava cumprindo. Claro que eu nunca esqueci da minha irmã. De vez em quando ela aparecia nas redes sociais, postando foto em praia, em balada e em viagem. Cada vez que eu via aquilo, eu me perguntava, como ela consegue? Como alguém simplesmente larga os filhos e vai viver assim, sem olhar para trás? Mas ao invés de me encher de raiva, isso só me fazia reforçar ainda mais o que eu sentia. Aqueles 3 não mereciam passar pela dor do abandono de novo. Então eu endureci. Fiz questão de cortar qualquer tipo de contato dela com eles. Para mim, era como se ela tivesse morrido. E os anos seguiram. Quando vi, já estava me emocionando na formatura do fundamental do mais velho, ajudando a do meio a se preparar pro primeiro acampamento da escola, e vendo o caçula perder o primeiro dente de leite. Coisas simples, mas que encheram minha vida de um jeito que eu jamais imaginei. Eu sei que muita gente pode olhar e pensar, você se sacrificou, perdeu sua liberdade, sua vida própria. Mas a verdade é que eu construí uma vida diferente. Talvez não a que eu tinha sonhado, mas uma vida cheia de sentido. E foi justamente nesse momento, quando eu já tinha aceitado e abraçado o meu papel de mãe improvisada, que tudo começou a mudar. Porque depois de anos, minha irmã resolveu voltar. E ela voltou com a cara mais lavada do mundo, como se nada tivesse acontecido. Eu nunca vou esquecer o dia em que ela apareceu. Era um sábado de manhã, eu estava na cozinha fazendo café, e as crianças ainda estavam de pijama vendo desenho na sala. De repente alguém bateu na porta. Quando abri, quase caí para trás. Era ela. Minha irmã. A mãe biológica daqueles 3 que estavam a poucos metros dali, alheios ao que estava acontecendo. Ela estava diferente, mas ao mesmo tempo igual. O rosto mais marcado, talvez pelo tempo, talvez pelas escolhas, mas o mesmo jeito de falar como se o mundo girasse em torno dela.
Oi, irmã. Ela disse, como se tivesse ido embora só ontem, como se tivesse deixado comigo 3 sacolas de roupas e não 3 vidas inteiras. Eu fiquei travada, sem reação. Um misto de raiva, surpresa e até medo passou por mim. Depois de anos sem dar sinal de vida, sem mandar nenhuma mensagem de aniversário pros próprios filhos, ela simplesmente resolveu aparecer na minha porta. Antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, ela completou, eu voltei, e agora estou pronta para ser mãe de verdade. Foi como se um soco tivesse me atingido no estômago. Eu juro que fiquei alguns segundos sem ar. Chamei ela para entrar porque não queria que os vizinhos ouvissem a conversa, mas eu não estava preparada para aquilo. As crianças, quando viram, ficaram confusas. O mais velho arregalou os olhos, a do meio ficou com uma cara de dúvida, e o caçula, ele simplesmente não reconheceu. Perguntou baixinho para mim, quem é essa, tia? Eu senti o coração despedaçar naquele instante. Ela tentou se aproximar, mas a recepção não foi como ela esperava. O mais velho virou a cara, a do meio respondeu seca, e o caçula correu pro meu colo. E eu vi claramente no olhar dela a frustração de perceber que aqueles 3 já não a viam como mãe. Eu respirei fundo e disse, você não pode simplesmente voltar e achar que nada aconteceu. Eles cresceram sem você, eu cuidei deles, eu estive aqui. Você precisa entender isso. Mas claro, ela não entendeu. Para ela, tudo era muito simples. Ela dizia frases do tipo, eles são meus filhos, tenho direito sobre eles, como se anos de ausência pudessem ser apagados com meia dúzia de palavras. Depois que ela foi embora naquele dia, as crianças ficaram abaladas. O mais velho veio falar comigo à noite, dizendo que não queria que ela voltasse a morar com a gente. A do meio chorou escondida no quarto. O caçula, coitado, só queria saber se eu ia continuar sendo a mãe dele. E ali eu tive certeza absoluta, eu não ia deixar aquela mulher bagunçar a vida deles de novo. Eles não mereciam isso. O problema é que no fundo, eu sabia que ela não ia desistir fácil. O jeito que ela falava, a convicção falsa que demonstrava, eu conhecia bem. Quando ela colocava uma coisa na cabeça, ia até o fim, mesmo que o fim fosse um desastre. Naquele momento eu não sabia ainda o tamanho da confusão que estava prestes a começar. Eu só sabia que a paz que eu tinha construído, com muito esforço, estava prestes a desmoronar. Depois daquela primeira visita inesperada, eu já imaginava que não ia demorar até minha irmã aparecer de novo. E não deu outra. No fim da semana seguinte, lá estava ela de novo, batendo na minha porta como se fosse a coisa mais natural do mundo. Dessa vez, eu não a deixei entrar de imediato. Abri só a fresta e disse, o que você quer agora? Ela respondeu sem nem pestanejar, quero ver meus filhos. Meus filhos. Foi assim que ela falou. Como se os anos de ausência não tivessem existido, como se os aniversários esquecidos, as doenças em que ela não estava por perto e as noites que eles choraram por não entenderem o motivo de terem sido abandonados fossem apenas detalhes irrelevantes. Respirei fundo e tentei manter a calma, mas já fui respondendo. Eles não são seus filhos assim de bandeja. Eles têm uma vida aqui, eles são felizes aqui. Você não pode aparecer do nada e querer tomar o lugar que abandonou. Ela ficou vermelha de raiva. Tentou me empurrar para entrar, mas eu fechei a porta com força. Foi quando ela começou a gritar, dizendo que eu estava roubando os filhos dela, que eu nunca quis ser mãe e que estava apenas me aproveitando da situação. Eu só conseguia pensar, que cara de pau. A confusão foi tanta que os vizinhos ouviram. Minutos depois, minha tia, que morava 2 casas abaixo, apareceu. Ela tomou as dores e disse, escuta aqui, você largou essas crianças como quem larga um sapato velho. Quem cuidou delas foi a sua irmã, não você. Então não vem querer bancar a mãezona agora. Minha irmã não gostou, claro. Ficou ainda mais alterada, chorando e dizendo que a gente estava fazendo uma conspiração contra ela, que ninguém queria vê-la feliz. A cena foi patética. Depois desse dia, a família toda tomou partido. Teve gente que ainda tentou ser neutra, dizendo que ela era mãe, tinha direito, mas a maioria ficou do meu lado. Afinal, eles viram com os próprios olhos tudo que eu abri mão para dar uma vida digna pros 3. As crianças também começaram a se posicionar. O mais velho, principalmente, não queria nem ouvir falar dela. Um dia, ele chegou para mim e disse, se ela tentar me forçar a chamar de mãe, eu vou gritar para todo mundo ouvir que ela não é nada minha. Dói ouvir isso, porque no fundo eu sabia que ela era mãe biológica. Mas eu também entendia que ele tinha razão. Mãe é quem cria, quem tá presente, quem dá amor, não quem aparece só quando é conveniente. Mesmo assim, minha irmã não desistiu. Começou a mandar mensagem, a deixar bilhete no portão, a tentar encontrar as crianças na escola. Era sufocante. Eu tive que avisar a direção e os professores para não deixarem ela levar nenhum deles,
porque eu não confiava nem um pouco no que ela poderia fazer. A tensão só aumentava, e eu sentia que estava chegando num ponto de ruptura. Ela já não estava tentando reconquistar os filhos, estava tentando provocar a gente, cutucar, forçar uma briga. E no fundo, eu sabia que era questão de tempo até ela explodir de vez. Não demorou muito para a bomba estourar. Numa tarde de domingo, quando a gente estava reunido na casa da minha mãe, eu, as crianças, alguns tios e primos, minha irmã apareceu de surpresa. Só de ver ela entrando pelo portão já deu um frio na barriga. Eu sabia que não ia acabar bem. Ela entrou como se tivesse sido convidada, com aquele ar de dona da situação. Nem cumprimentou direito, já foi falando alto. Chega dessa palhaçada. Esses 3 são meus filhos e eu vou levar eles comigo hoje. O silêncio foi geral. As crianças ficaram paralisadas, sem saber o que fazer. Eu me levantei na hora, ficando entre ela e eles. Não, você não vai. Eles estão bem aqui, e você não tem direito de aparecer depois de anos e simplesmente querer arrancar eles da vida que construíram. Ela começou a gritar, gesticulando, dizendo que eu tinha envenenado a cabeça deles contra ela, que eu era uma invejosa, que sempre quis roubar o lugar dela. Minha mãe, que até então tinha ficado calada, levantou a voz de uma forma que eu não via fazia anos. Para com isso agora mesmo. Você sumiu, deixou seus filhos para trás e quem segurou tudo foi sua irmã. Você não tem moral nenhuma para querer tirar eles dela. A cena virou uma confusão. Alguns primos tentaram intervir, dizendo para ela se acalmar, mas ela não parava. Ficava repetindo que a lei estava do lado dela e que ia procurar advogado, polícia, o que fosse. O mais velho, que até então estava quieto, explodiu. Ele levantou com lágrimas nos olhos e gritou: "Eu não quero ir com você. Você não é minha mãe." Isso cortou o ar da sala. Ela congelou por um segundo, como se não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. Mas ao invés de tentar entender a dor dele, ela se virou para mim e disse: "Olha só o que você fez, colocou meu próprio filho contra mim." Eu já estava tremendo de raiva, mas respirei fundo e falei: "Eu não precisei colocar nada na cabeça deles. Eles sabem quem esteve aqui e quem não esteve. Eles sabem quem cuidou, quem ficou noite sem dormir, quem foi em reunião de escola. Eles sabem a verdade." Ela tentou se aproximar, mas meu tio a segurou pelo braço e praticamente a arrastou para fora. Foi um alívio e ao mesmo tempo uma dor, porque no fundo, por mais que ela fosse uma péssima mãe, ainda era minha irmã. Depois que ela saiu, as crianças vieram até mim chorando, com medo de que ela realmente pudesse levar eles. Eu garanti que não ia acontecer, que eles estavam seguros comigo. Mas no fundo eu mesma não tinha certeza de nada. Será que ela poderia mesmo tentar alguma coisa legalmente? Será que eu conseguiria provar que estava com eles todo esse tempo? A família inteira começou a falar em voz alta, discutindo o que fazer, se devíamos procurar um advogado, registrar ocorrência. Foi um turbilhão. Naquele dia, eu percebi que a situação tinha passado de um incômodo para uma ameaça real. Minha irmã não ia desistir, e eu sabia que ela era capaz de qualquer coisa. Depois daquele domingo, eu achei que ela ia esfriar a cabeça, repensar a vida, talvez até tentar resolver as coisas de um jeito mais sensato. Mas eu devia saber melhor. Minha irmã nunca foi de aceitar um não calada. Quando ela se sentia contrariada, o caminho sempre foi a birra, a confusão, a gritaria. Só que dessa vez, ela levou isso a um nível completamente diferente. Na semana seguinte começaram os primeiros sinais. Eu acordei numa segunda-feira, levei as crianças para a escola, e quando voltei, encontrei o portão da minha casa pichado com palavrões. Palavras feias, coisas pesadas, todas direcionadas a mim. Meu coração disparou na hora, e porque eu sabia quem tinha feito aquilo. No mesmo dia, minha tia me ligou desesperada. A janela da frente da casa dela tinha sido quebrada com uma pedra durante a madrugada. E adivinha quem os vizinhos disseram que viram rondando por lá? Minha irmã. A raiva dela foi crescendo como uma bola de neve. Era como se ela quisesse punir todo mundo que a impediu de se aproximar das crianças. Não era só contra mim, era contra a família inteira. Carros arranhados, roupas do varal jogadas no chão cheias de barro, até o cachorro do meu primo ela soltou do quintal uma vez. E o coitado só não sumiu porque os vizinhos conseguiram segurar. As crianças começaram a sentir medo de sair de casa. O caçula chorava toda vez que via alguém parado perto do portão, com medo de ser a mãe biológica voltando para causar. Eu tentava tranquilizar eles, mas eu mesma não dormia direito, com medo do que poderia acontecer de madrugada. A gente registrou ocorrência na polícia, mas parecia que não adiantava muito. A orientação era sempre a mesma: junte provas, filme, tire fotos, qualquer coisa que comprove o vandalismo. Só que ela não era burra. Fazia sempre na calada da noite ou quando não tinha ninguém olhando.
O ápice foi quando, numa sexta-feira à noite, eu cheguei em casa com as crianças e encontrei a porta arrombada. Entrei em pânico. Felizmente, ela já não estava lá, mas a sala estava completamente destruída. Coisas jogadas no chão, quadros quebrados, brinquedos espalhados e até o caderno de desenhos do caçula rasgado em pedaços. Quando ele viu aquilo, caiu no choro de um jeito que me fez sentir uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Naquele momento, eu soube que a situação tinha passado de vandalismo para algo muito mais perigoso. Minha irmã tinha perdido completamente a noção. Não era só uma disputa de guarda, não era só ciúme ou arrependimento, era destruição pura e simples. A família se reuniu no fim de semana seguinte e todo mundo concordou. Ela precisava ser contida de alguma forma. Eu até tentei argumentar que talvez ela só precisasse de ajuda, mas a verdade é que ninguém mais tinha paciência. Todos estavam cansados de viver com medo. E eu, no fundo, sabia que o próximo passo dela seria ainda mais grave. Eu só não imaginava que esse próximo passo ia levar direto para a prisão. Depois de tudo que tinha acontecido, eu já vivia em alerta. Trancava a casa 2, 3 vezes, conferia janelas, até comprei uma câmera simples de segurança para colocar no portão. Eu não queria mais ser pega de surpresa. Mas mesmo com toda essa precaução, eu ainda sentia que algo ruim estava para acontecer. E infelizmente não demorou muito. Era uma noite de terça-feira, quase meia-noite. Eu já estava deitada, mas não conseguia dormir. O coração acelerava só de pensar que a qualquer momento poderia ouvir um barulho no quintal. Foi então que escutei um estalo forte, como se alguém tivesse chutado o portão. Levantei correndo, olhei pela janela e lá estava ela, minha irmã, completamente fora de si, com uma barra de ferro na mão. Ela começou a bater no portão, gritando coisas sem sentido, dizendo que eu tinha acabado com a vida dela, que eu tinha roubado os filhos dela, que todo mundo estava contra ela. O barulho acordou as crianças, que apareceram no corredor com os olhos arregalados de medo. Eu mandei eles voltarem pro quarto, travei a porta e peguei o celular. Liguei para a polícia na mesma hora. Enquanto isso, ela conseguiu abrir um buraco no portão e entrou no quintal. Eu tremia, mas fiquei firme. Peguei uma vassoura, não que fosse adiantar muito contra uma barra de ferro, mas era o que eu tinha na hora. O cachorro da vizinha começou a latir sem parar, e logo os vizinhos também começaram a sair nas portas e janelas. Foi esse barulho todo que fez ela se descontrolar ainda mais. Ela tentou arrombar a porta, gritando que ia levar as crianças à força. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Era como se não fosse mais minha irmã, e sim uma estranha totalmente dominada pela raiva. Foram os piores minutos da minha vida até que finalmente a polícia chegou. 2 carros pararam na frente da casa e os policiais desceram rápido. Ela ainda tentou resistir, xingando, chutando, mas logo foi algemada ali mesmo, no meio da rua, na frente de todo mundo. As crianças estavam apavoradas, mas eu tentei passar calma. Abracei eles forte e disse: "Agora acabou. Vocês estão seguros." Ver minha irmã sendo colocada no carro da polícia foi uma mistura estranha de sentimentos. Parte de mim estava aliviada porque finalmente teríamos paz, mas outra parte sentia um peso enorme no peito. Afinal, era minha irmã, era sangue do meu sangue. E ver alguém tão próximo chegar a esse ponto, doía. Nos dias seguintes, a notícia correu pela família inteira. Uns ficaram chocados, outros disseram que já era esperado. E pela primeira vez em muito tempo, senti que todo mundo estava realmente do meu lado. Ninguém mais questionava minha posição, ninguém mais duvidava do que eu tinha feito por aquelas crianças. Foi como se finalmente a verdade tivesse ficado clara para todos. Eu sabia que o processo não seria fácil, que teria audiências, papelada, talvez até visitas monitoradas no futuro. Mas naquele momento, olhando para os 3 dormindo juntos na minha cama, depois de tudo, eu tive certeza de uma coisa: eu não ia deixar ninguém separar a gente. E se minha irmã tivesse que aprender isso da maneira mais dura, que fosse assim.